Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos dar início ao nosso culto, vamos glorificar o nome do Senhor nessa manhã todo especial que o Senhor nos concede. Qual o nome? 538 do Inário para o Culto Cristão. Queremos começar com essa alegria em que nós temos de adorar o Senhor. A proposta é fala e não te cales. Significa que você vai ficar conversando no culto? Não. Fala e cales, né? Eu posso ficar batendo papo. Significa que nós precisamos pregar o Evangelho independente das circunstâncias. É essa a proposta. Então vamos adorar o Senhor nesta manhã todo especial de encerramento da nossa campanha de missões mundiais. A igreja faz no mês de abril, por conta do aniversário da igreja em março. Então nós optamos em comemorar no mês de abril. Já no mês de maio, nós estaremos já dando início ao mês da família. Adoremos ao Senhor. Hino 538, fala e não te cales. Quem irá nos campos trabalhar e a semente santa semear? Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma a tua cruz também, renuncia a tudo e vem. Segue o mestre com fervor, semeando sem temor. Fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. A mensagem leva com amor as ovelhas que não têm pastor. Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Fala a todos sem cessar, pois o sol vai declinar. Mostra agora compaixão e anuncia a salvação. Fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. E glória a Deus. Quem irá aos campos trabalhar? Nós podemos ir através das nossas orações, das nossas ofertas, do nosso envolvimento. Nós, às vezes, nos envolvemos tanto que nós fazemos parte do todo. Então, a pergunta inicial foi, quem irá? Agora, se você responde positivamente, você vai dizer comigo, eu aceito o desafio. Eu vou, através da minha oração, eu vou fazer diferença nesse lugar. Quem irá aos campos trabalhar? Eu aceito o desafio. Repita comigo, eu aceito o desafio. Eu ouvi
as palavras de Cristo, olhai para os campos e pede mais obreiros para a seara, e orando eu obedeci. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou, e no meu andar cada dia, bem feliz com meu mestre vou. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia pros campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Para sua Bíblia, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Do verso 35 ao verso 38. Mateus 9, do 35 ao 38. Convidar aqui os irmãos da comissão de missões que vêm aqui à frente. Vocês vão fazer essa leitura comigo, por favor. Teria que ganhar um pouquinho de tempo. Você que é de missões, ninguém vai ficar chamando daqui da frente, não. Se você não quiser vir, fique à vontade. Às vezes a pessoa acordou tímida, tem todo o direito. Eu tenho dificuldade quando alguém aqui da frente fica chamando: vem fulano, vem. Mas fulano não quis vir. Igreja Batista a gente pressa pela democracia, até mesmo o fato de não querer vir, mas às vezes você é constrangido a fazer algo que você não queria. E para servir ao Senhor tem que ser muito espontâneo, e é algo maravilhoso. A partir do verso 35, os irmãos estarão lendo, e depois toda a igreja vai repetir o verso 37. Vamos lá. Bem bonito vocês ali. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vocês desistiram, não? A igreja só venceu. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos falar a segunda parte de toda a igreja, do versículo 37. A seara, na verdade, é grande, ou seja, o desafio é grande. Tem muitos lugares aí para pregar o evangelho. Você pode trazer isso para o teu contexto. A minha comunidade é grande, o meu condomínio é grande, a minha rua tem muitas casas, o meu condomínio tem muitos apartamentos. Então, ou seja, na realidade, eu sozinho não dou conta. É isso que Jesus está dizendo. E são poucos, mas se os poucos se omitirem, então
nada vai acontecer. E qual é a saída? Ir para debaixo da cama, chorar, dizer, não tem jeito mesmo. Não, a saída está no verso seguinte. Ore a Deus, peça estratégia, peça que mande trabalhadores, peça que abra a sua boca, peça que toque no seu coração endurecido, que não gosta de cooperar com missões. Toque. Sabe qual é o argumento que eu ouço? Pastor, nós temos que cuidar do nosso quintal. Olha que coisa bonita, né? A frase, precisamos cuidar do nosso quintal. Muito bonito isso. Muito bonito isso. Mas uns confiam em carro e outros em cavalo. Nós temos que confiar em Deus. Então confie em Deus, faça a obra, evangelize. E o Senhor Deus há de nos trazer grandes vitórias. No dia 20/3 de 2008, nós estivemos na Ilha Grande. Eu tive a oportunidade, a pastora Roseli, a sua família, mora lá, e nós tivemos a oportunidade de compartilhar esse versículo, e eu marquei, aquilo ficou muito pela história que foi contada ali na Ilha Grande, da família que dali saiu. Então, é algo muito maravilhoso. Rogai, pois, o Senhor da Seara para que mande os trabalhadores para a Seara. Nós vamos orar agora em dupla. Eu gostaria que vocês aqui da equipe, hoje que está pequena, vocês se envolvessem aqui. Não corra para os amigos, não, tá? Procure os inimigos. Procure aqui as pessoas que geralmente não fazem parte, porque os amigos já começam a se organizar. Aí eu gosto de pegar, se pego a irmã Osira, que é diaconisa, pego a Jaqueline, que é diaconisa, pego a minha Terezinha, que é também envolvida. Eu pego essas três aqui e divido, assim, eu gosto de pegar essas três que correram, se juntaram, a gente pega e divide, só para contrariar, mas não quero contrariar ninguém, a gente deixa quieto. Vocês, por favor, sabe qual é o objetivo hoje? Orar pelo Senhor da Seara. Estelinha, larga a mão dela, não vai fugir não. Não vai fugir, isso. Aí no seu lado esquerdo, essa irmã que está do seu lado também merece a sua mão, isso. Pedi a irmã Zilá, vem cá, irmã Zeli, por favor, vem aqui na frente. Deixa o pessoal orar, aí você vai ler e vai orar, tá bom?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque estamos na tua casa. Estamos nesta casa de oração e te agradecemos, Senhor. Nosso coração se alegra em ti, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso pastor, tu és o nosso supridor, Senhor. Ó Deus, um dia nos resgataste, Senhor, através do teu Filho, demonstrando grande e imenso amor por nós. Por isso estamos aqui, porque cremos, Senhor, na tua palavra. Nós estamos aqui orando, clamando, intercedendo um pelos outros, pelas nossas famílias, Senhor, pelos nossos amigos, pelos irmãos, pelos amigos congregados aqui desta igreja. Senhor, reveste-nos com o teu poder, dá-nos alegria abundante, Senhor, dá-nos paz, Senhor, traz paz para os nossos lares. Traz, Senhor, experiência, Senhor, para que possamos compartilhar com os nossos vizinhos, nossos amigos. Dá-nos coragem, Senhor, para anunciar a tua palavra, para orar com aqueles que estão precisando, mesmo aqueles que nós não conhecemos. Mas há muita gente precisando de oração, há muita gente precisando de um sorriso, há muita gente precisando de uma palavra de ânimo. Senhor, que a tua igreja se levante como farol, Senhor, ó Deus, para anunciar o teu evangelho, Pai. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque temos certeza, Senhor, que a nossa campanha de missões mundiais será, Senhor, mais uma vez, ó Deus, vitoriosa, porque alcançaremos o alvo para a glória do teu nome. Deus, não só os nossos vizinhos, a nossa Jerusalém, mas há muita Jerusalém espalhada pelo mundo, Senhor, que precisa, Senhor, de missionários, homens e mulheres corajosos, ó Deus, para anunciar o teu evangelho. Como vimos hoje, lemos, Senhor, na escola bíblica dominical, na lição de hoje, eles não têm medo das perseguições, como os nossos irmãos do passado não tiveram. Deus, por isso, Senhor, nos dê coragem, nos dê, Senhor, ó Deus, a tua força para dizermos não ao pecado, não, Senhor, à idolatria, para dizermos, Senhor, que tu és o nosso Senhor e por isso nós anunciamos a ti como Senhor e Salvador. Continua conosco neste culto, porque é muito bom estarmos, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. E o pastor me deu a oportunidade para eu relatar que eu acabei agora de receber 10h28 da manhã, boas notícias do campo de missões mundiais. A boa notícia de hoje vem de algo que aconteceu semana passada no Rio de Janeiro e que é resultado da ação de Deus em todo o mundo. As maiores agências missionárias ligadas à Aliança Batista Mundial se reuniram no Gathering Rio, não sei se é assim que é, eu não conheço esse local, um evento que Missões Mundiais organizou e recebeu com o intuito de alinhar a ação missionária em todo o mundo. Glória a Deus, né, irmãos? Contribuíram com participações no Gathering, pessoas de todos os continentes, mostrando a unidade de propósito em alcançar a todos os povos e assim completar a missão. Foram 5 dias de intensas atividades. Essas bandeiras que estão aqui estavam lá. Cadê a Jeane? E vieram de lá direto para cá, não foi? Nesse encontro. Oh, Jesus. Destaco a criação de um hub de oportunidades para que pessoas de todas as partes do mundo participem em programas e projetos de todas as agências participantes. Assim, dentro de algum tempo, teremos a possibilidade de receber equipes multiculturais em nossos projetos espalhados pelo mundo. Assinado Pastor João Marcos Barreto Soares, diretor de Missões Mundiais. No amor do Pai, vamos completar a missão. Amém?
E hoje à noite nós teremos aqui o pastor, que eu conheci esse missionário na Índia, né? Fizemos trabalho tudo lá em Uttar Pradesh, junto com a equipe. Cláudio Elivan, ele saiu da Índia, foi para o Níger, e agora ele está em Portugal, e está aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, fazendo o desenvolvimento de missões mundiais. Ele é líder global em desenvolvimento comunitário e estará conosco aqui hoje à noite, tá? Ele fala assim: alguém muito especial, vocês serão muito edificados, larga experiência, passando por Níger, Índia e Portugal. Então, estejam aqui hoje para ouvir. É um rapaz, uma família, um rapaz ainda novo, um missionário, mas com muita experiência, e eu tenho certeza que nós vamos nos maravilhar pelo que o Senhor da Seara está fazendo no mundo. E, às vezes, a gente não toma conhecimento, mas hoje você vai ter a oportunidade de conhecer. Tá bom? Obrigada, pastor. Amém. Eu quero fazer esse momento, glorificar a Deus pela vida da igreja, e antes de nós fazermos a dedicação dos nossos dízimos e das ofertas, nós queremos fazer nosso momento de comunhão, queremos saber os aniversariantes, queremos saber os irmãos que estão aqui nessa manhã. Boa notícia, eu não vou nem dar a palavra, que pelo semblante dos irmãos, a gente vai sair daqui só amanhã, cada um queria falar uma boa notícia. Aí, e o culto, encerramento de missões, todo mundo ia ficar feliz, menos a Jeane, que ia brigar com a gente por conta do culto de missões. Mas vamos aqui, por favor, agradecer a Deus aí os aniversariantes da semana. A irmã Patrícia, que o Senhor possa estar abençoando Patrícia. Que o Senhor possa abençoar o Hernani, fazendo aniversário hoje? Amanhã. A Lucineide, Deus possa estar abençoando o Lucineide. O Paulo Sérgio, ele disse que, por conta do aniversário dele, no dia seguinte é até feriado. Então, você esteja aqui na quinta-feira, na quarta-feira, para comemorar um grande evento aqui em Laranjeiras. Oi? O culto está em prol disso, de agradecer a Deus. O Davi, que está ali em cima, vendo se cresceu, está até conseguindo botar a mão no teto, né? Deus possa estar abençoando. Quero ver se o Roberto vai gostar disso depois, esses dedos de mão aí no teto. Que Deus possa estar abençoando aí nossos aniversariantes. Mais alguém fazendo aniversário? Que eu não tenho nome? Não, né? Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Queremos também agradecer a Deus, você que está nos visitando. Só levantar o braço, por favor. Tem alguém nos visitando nessa manhã? Não tem nenhum. Ah, tem ali? Qual é o nome? Luiz. Muito obrigado, Luiz, pela sua presença. Conheceu a igreja através... amigo da Bia, né? Amigo ali do Gustavo. Deus possa estar abençoando. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queremos agradecer em nome de Jesus. Uma boa notícia, uma só. Quem que está aí? Opa, fala, Gustavo. Até complicou, mas pode ser, eu te amo, vem cá. Vamos lá, Gustavo aí tem algo bom para compartilhar conosco, mas a Bia tem que vir também, senão não deixo nem você subir. Se a Bia não vier, não deixo nem você subir. Sobe aqui na frente. Na hora de chorar, chora com a Bia. Na hora de agradecer, tem que ser com ela também. Apertar o botão. Já está, só falar. Já está, né? Beleza. Eu prometo ser mais breve possível aí.
A gente sempre procura a igreja para poder passar quando a gente está passando por algum problema, alguma coisa, então acho que é importante também a gente comunicar e falar um pouco do que Deus faz na nossa vida, porque muitas vezes a gente passa por desertos e nos desertos a gente está sozinho ali no quarto, nós e Deus. E Deus, ele sempre age na nossa vida, e sempre é lindo, sempre é único, mas para que a gente possa, acho que é muito importante até para poder fortificar a fé de todo mundo, é bom que as pessoas saibam também o que Deus faz na nossa vida no secreto quando a gente está aqui fora. E recentemente a gente passou por um deserto bem complicado, porque há um ano atrás, mais ou menos, eu estava trabalhando num lugar onde eu passava por muitas humilhações, não era um lugar abençoado por Deus, e muitas vezes eu pedia a Deus para me tirar de lá. E Deus tirou, mas quando a gente pede alguma coisa a Deus, na nossa cabeça sempre é algo lindo, né? A gente fala assim, pô, vou pedir, Deus vai cair 1 milhão na minha conta amanhã e tá tudo bem. Mas nem sempre é assim. Para Deus agir na tua vida, Ele precisa às vezes te separar, Ele precisa tirar você de ambientes, Ele precisa remover pessoas da tua vida, Ele precisa, o mais importante de tudo, Ele precisa tratar você. Nem sempre nós estamos prontos para viver o que Deus precisa que a gente viva, porque nós precisamos mudar para isso. Entende? E a gente aprendeu algumas coisas nesse deserto, que em alguns momentos, durante o nosso deserto, nós nos vimos na situação de olhar para a geladeira e falar, caramba, a gente só tem a janta de hoje. E mais de uma vez, naquele mesmo dia, Deus falou com a gente, amigos bateram na nossa porta, falando, cara, passamos no mercado aqui, trouxemos algumas coisas, Deus tocou no meu coração, sem saber do que a gente estava passando. Teve uma vez que o irmão Wagner, num dia desses, passou lá em casa e falou, cara, eu vim da igreja agora, o pastor Ramos mandou essa cesta aqui para vocês, e era um dia em que a gente olhou assim e falou, cara, só tem 1 quilo de coxinha para a gente comer hoje. Então, o que é importante nisso? Os desertos virão, mas Deus vai estar do lado de vocês sempre. Ele não vai deixar faltar o essencial na tua vida. Nunca. Entende? A gente precisa... É difícil, mas a gente precisa confiar no que Deus está fazendo na nossa vida. Porque Ele não vai deixar faltar nunca saúde nem o alimento de cada dia para vocês. E o mais curioso, durante esse processo em que a gente passou, irmãos, eu quando saí dessa empresa onde eu estava trabalhando, eu sou uma pessoa altamente qualificada como engenheiro de soluções Microsoft. E eu falei, cara, tô pronto, né? A gente sempre acha que está pronto, mas Deus mostra pra gente que sem Ele nós não somos nada. E eu cheguei a me cadastrar em mais de 100 empresas, passei por mais de 50 processos de entrevista. E em nenhuma delas eu consegui entrar, e eu cheguei a sair de entrevistas em que o recrutador falava, olha, amanhã tá certo, amanhã você vai começar. E chegava no dia seguinte, olha, apareceu alguém do nada lá de manhã e você perdeu a vaga e tal. E no final da jornada, Deus me colocou numa empresa no exterior muito maior do que todas as que eu tinha tentado, para trabalhar em uma área em que eu não tenho expertise nenhuma, e numa empresa em que eu tinha tentado entrar há um tempo atrás e as portas estavam fechadas e não me aceitaram. Então, o que a gente aprende com isso? É no tempo de Deus. E é na porta que Ele quer, no momento em que Ele quer. Então, Deus agiu de uma maneira em que não tinha como eu ter dúvidas. Não foi por minha capacidade, não foi pelo meu currículo. E a mesma porta que eu tentei bater e estava fechada, Ele abriu e me colocou numa vaga em que meu currículo não vale de nada. Então, eu ainda não sei o propósito dele ali, mas com certeza Deus quer me usar e Deus amassa quem Ele quer usar. Acho que todo mundo aqui já aprendeu isso. E eu espero que Ele possa me usar grandemente nesse lugar. É isso. Vamos ficar de pé, vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas. O diácono, vem cá ali, Cristina, falar aqui um pouquinho de missões, aí o envelope. Os diáconos, por favor, fiquem aqui, já aposto.
Eu já boto até a igreja de pé, porque conheço a filha que Deus me deu, né? Fala muito. Aí... Bom dia, irmãos. Eu estou muito feliz, porque a gente ainda não tem o alvo arrecadado. Quer dizer, porque vocês sabem, o nosso alvo é 12 mil reais. O alvo do nosso pastor é 20 mil, um desafio para a igreja. Graças a Deus eu tenho sido surpreendida em todas as campanhas de missões e a gente tem só agradecer ao Senhor, porque eu tenho exercitado a minha fé. O nosso alvo de 20 mil, ele já está quase alcançado. E a gente só tem a agradecer pelo envolvimento da igreja, pela motivação que Deus tem colocado no coração dos irmãos. E eu tenho certeza que vidas vão ser alcançadas através da nossa dedicação e que você possa também não esquecer de orar pelo país que você se comprometeu. A irmã Roseli perguntou, a pastora Roseli perguntou agora se ainda tinha envelopes. Eu tenho ainda alguns envelopes, mas eu esqueci em casa. Eu já ia em casa mesmo, então eu vou em casa daqui a pouquinho, vou pegar os envelopes e aos irmãos que ainda não têm um país para interceder, a gente vai estar entregando os envelopes da intercessão. Então, só lembrando, o nosso tema de missões é: no amor do Pai, vamos completar a missão. Que nós possamos estar, pelo amor do Pai e pela misericórdia do Senhor, completando a nossa missão. Eu quero... o coral ele está inserido na minha mensagem hoje. Tá bom? Posso ir? Vamos cantar aqui mesmo. A igreja... A gente vai estar cantando agora Estamos de Pé. A letra dessa música, ela diz assim: não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Porque nós somos a nação santa, nós somos a igreja. Nós vivemos por fé e estamos de pé. Amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não
Amém. Irmã Juvenete está aqui hoje, nem sempre. Se falasse, eu tinha botado até um tapete vermelho aqui. Pedi a Luísa aqui para acompanhá-la aqui na frente, por favor. Ela vai estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e oferta. Eu tenho uma honra muito grande de... pode ser aqui embaixo, de tê-la aqui. Irmã Juvenete, esposa de um grande líder aqui da nossa denominação, trabalhou e trabalha incansavelmente. Agora está na igreja de Rico, né? Para vir aqui na igreja Laranjeira tem que ser choro e ranger de dentes. Mas é uma alegria muito grande tê-la aqui. Deus te abençoe. Amém. E feliz aí pelas vitórias da sua família. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nós sabemos que as portas do inferno não fecharão a tua casa. E sabemos, ó Deus, que ela continuará aberta, e sabemos que tu renovarás cada dia mais a nossa fé em ti, a certeza de que tu és o nosso Deus para sempre. Te agradecemos por tudo que já ouvimos até aqui. Palavra, cântico, testemunho de fé, de certeza de que tu és o Senhor. Te agradecemos por essas ofertas que chegaram até aqui. Ainda chegarão mais, não é para complementar o alvo, mas para ultrapassar, Senhor, porque a obra é tua. Tu és o dono da prata e do ouro, Pai. Então, Senhor, esse desafio continua nos nossos corações. Dá-nos essa certeza. Dá-nos essa certeza e essa alegria também de sabermos que somos livres, que não estamos passando pelo que as igrejas perseguidas estão passando, Pai. Nós temos liberdade de abrir a porta, cantar, louvar o teu nome. E aqueles nossos irmãozinhos presos, sofrendo torturas por amor a Cristo. Pai Celestial, dá-nos essa conscientização de liberdade, de alegria, de gratidão por tudo que tu és para nós, por tudo que tu fazes por nós. Abençoa essa igreja, Senhor, que ela esteja sempre de portas abertas, que almas venham, Senhor Deus, que essa igreja aqui seja um hospital espiritual. Deus, quanta gente está tirando a vida, a própria vida, às vezes nossos vizinhos. Quando a gente sabe, alguém se jogou lá de cima, morreu. Quando a gente descobre alguém tomou veneno, morreu. Alguém tornou um vidro de comprimido e morreu. E a gente ali pertinho, sem saber o que estão passando em volta de nós. Senhor, tu não queres somente oferta. Tu não queres somente dinheiro. Mas queres as nossas vidas abertas com sensibilidade para enxergar aquilo que os anjos não podem fazer por nós. Senhor, dá-nos essa coragem de falar e não calar. E viver em luz, como testemunha viva de tua palavra, da tua verdade e da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigada por essa igreja. Abençoa o teu servo pastor. Reveste ele de graça, de poder. Renova suas forças, seu ânimo, sua alegria de participar, sua alegria de servir. Esses pés que andam, que caminham, que fazem a tua obra, sempre fizeram com alegria, com certeza de que ele não está fazendo para ele, mas ele está fazendo para ti, Senhor. Abençoa a igreja para que seja intercessora do teu servo, da família do teu servo, que sejamos bênçãos uns para os outros, em nome de Jesus, nosso querido Salvador. Amém. Podeis assentar?
Eu não falei aqui do nosso Armazém da Fé, mas pastor Ramos está sempre a postos aí para desafiar os irmãos a trazerem os alimentos do Armazém da Fé. Jonatas, dá uma olhada aqui, por favor. Eu tenho... Então, como nós não falamos daqui dos alimentos, eu gostaria muito de pedir aos irmãos, não deixe de esquecer aqui dos alimentos. Bem, nem Jeane, nem Maria de Deus, ninguém da comissão está sabendo, mas quarta-feira nós vamos tentar fazer aqui um jantar, estrogonofe, um arroz, encerramento de missões, encerramento mesmo. Eu tinha colocado o Paulinho, vou até substituir. Paulinho está falando, eu sei que ele deve já ter se preparado aí durante vários anos para falar quarta-feira, mas ele vai ficar até para uma posterior data. E eu gostaria muito de pedir à igreja que quarta-feira nós vamos fazer o encerramento. Eu vou ver se eu consigo lutar contra a minha filha, contra a Jeane, contra a Maria de Deus, para a gente não cobrar esse jantar. É difícil, né? Mas o objetivo é nós termos aqui, encerrarmos na quarta-feira, com muita alegria, com muita entusiasmo. Eu tenho a Lília Cristina, o Jonatas e o Tiago, só se organizam aí que aqui no meio da mensagem eu vou pedir vocês para sentarem aqui nessas 3 cadeiras, mas posteriormente, pode fazer o que vocês têm de fazer, posteriormente eu vou chamar vocês. Famílias no plano missionário de Deus. Repita comigo. Famílias. Mais forte. Irmãos, Deus prometeu, através da primeira família, que a semente da mulher iria destruir o tentador. E vimos muita situação. Vimos que o pecado agiu contra a família e nesses últimos dias tem agido contra a família de maneira muito intensa. Tem se multiplicado as ações contra a família, tem sido criadas leis, nada que ajude a família. Não tem nada nesses últimos anos. O pastor sempre tem que se policiar para nunca trazer uma palavra pessimista, mas eu não vejo nada nos últimos anos, talvez eu não sou bom pesquisador da área, mas eu não tenho visto nada que a gente possa dizer assim, essa lei, esse objetivo, isso vai fortalecer as famílias. Ao contrário, nós só vemos a família sendo massacrado. Mas eu não sou esses alarmistas. A igreja vai fechar, as famílias estão sob ataque. Desde o início sempre teve. O ataque contra a família, ela é mais antiga do que você possa imaginar. Por isso que o Senhor teve como objetivo trabalhar através da família. E Deus sempre se revelou através e seus adoradores. Os adoradores do Senhor se revelaram sempre através da família. É através da família do irmão tal, da irmã tal, que surge aquele menino, aquela menina que desponta. É através da família de A, de B. É através que vão surgindo os grandes homens, pessoas que fazem toda a diferença na nossa sociedade. Agora, observe bem. Você tem o irmão da Joyce, pastora Joyce? Wagner. Está ali. Prazer, pastor Eliezer. Você tem o irmão da pastora Joyce, não faz seminário, não é pastor, não é missionário, mas dentro da sua área, dentro da habilidade que Deus deu, ele tem representado com aquilo que o Senhor fez. Quarta-feira seria a Zeli e o Hernani, mas o Hernani não pôde vir. Eu tentei trazer
testemunho de famílias de gente normais que usaram a sua habilidade, irmã Zeli, como costureira, para espalhar o reino de Deus. E irmã Zeli contou aqui na quarta-feira, nós saímos daqui impactados com... Nós tomamos conhecimento, mas aquilo que ela falou, certamente muitas coisas foram omitidas, mas algo que nos fortaleceu a nossa fé, e é maravilhoso ver como Deus ainda continua usando a família. A família nunca foi o plano B, e a igreja plano A. Ou a família plano A e a igreja plano B. Deus, ele teve no coração usar a família e a igreja. Porque sem a família não teria igreja. E sem essa estrutura eclesiástica que temos hoje, essa estrutura da igreja de nós estarmos reunidos juntos, certamente as famílias seriam prejudicadas, mas sobreviveriam. Você pode ir para um local que não tem nenhuma estrutura religiosa, mas você e sua família pode. A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava entrando, Deuteronômio capítulo 6, quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida, Deus falou para aquele povo: olha, não te aparte do livro dessa lei, passe para os seus filhos, leve a palavra para os seus filhos. Aí tem um termo na minha Bíblia, na Bíblia dos irmãos, sempre é diferente, e o Senhor diz assim: quando entrarem nessa terra, vocês vão ver lá muito flamenguista, ou seja, vocês vão ver lá muita gente lá que deixa a desejar. Aí ele diz assim: mas vocês sejam firmes. Quando você vai ter filisteu, vai ter gente que vai lutar contra a igreja, mas sejam firmes. Aí ele diz assim: para que o seu filho não seja contaminado com os outros povos, fale da palavra. Aí isso eu gosto demais. Ele diz assim: sentado na sua casa, andando no caminho. Sabe por que isso mexe comigo? Minha mãe, tadinha, ela passou uma experiência dela. Vamos fazer culto doméstico. Minha mãe só faltava botar a gente de brilhantina no cabelo. Antigamente usava. A gente tinha que tomar banho, tinha que ficar arrumadinho, e era aquela formalidade. Mas o Senhor está dizendo que dentro de casa, a formalidade que nós temos de colocar uma boa roupa, de ficar direitinho, e você não pode orar muito tempo porque você vai atrapalhar a liturgia. Essa formalidade em casa acaba. Por isso que eu tenho dificuldade que quem quer usar o culto para orar, um culto de 1 hora, a pessoa ora 40 minutos, então está dizendo assim: só a minha oração é importante, o resto do culto não é. Isso diz também que eu não oro em casa, eu estou tirando um atraso aqui na igreja. Então, quer orar? Quer orar 40 minutos, 1 hora, 2 horas? Ore em casa. Ore em casa. Não estou dizendo que você não deve orar até 3 horas, até 24 horas se você conseguir. Mas dentro da igreja nós temos uma liturgia, tem o Jonas que canta, tem a pastora Roseli que dá um testemunho, tem o Gustavo que traz também uma palavra, temos os louvores, temos os dízimos, então se eu tomar conta de tudo, então eu vou atrapalhar. Então, como é importante o culto doméstico, como é importante o culto, vamos tirar o doméstico, familiar, o culto lá do seu cafofo, o culto do cafofo, né? Sua casinha lá, o seu culto da sua casa. Como é importante você conversar com Deus. E Deus sempre usa a família. Bem, começar a pregar sem usar a Bíblia, eu vou deixar vários irmãos ali de orelha em pé. Então, por isso, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, o verso de 1 a 3. O Paulo já até anotou ali, o pastor não leu a Bíblia. Pode apagar isso aí, se foi... Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Então disse Deus a Abrão:
sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Como está ali que a Jaqueline colocou, vamos ler verso 3, a igreja aqui, conforme está aí no Data Show. E abençoarei os que te abençoarem. Pai Santo, muito obrigado a Deus, porque Tu continuas, Senhor Deus, usando a família. Não existe culto missionário, não existe projeto missionário, não existe obra missionária sem as famílias, ó Pai. Então, ó Pai, nós te pedimos nessa manhã, Senhor, sabemos que a matriz, Senhor, a obra missionária, ó Deus, onde a obra missionária nasce, é no meio da família, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Pedi a Jaqueline para mostrar uma foto que a Jeane providenciou. Tem como dar zoom, não? Uma foto ali que a Jeane providenciou. Isso aí é uma adaptação uma adaptação para que nós tenhamos tipo um cofrinho para as crianças. Ali está umas bandeiras e as crianças vão colocar ali a sua oferta. Por que eu pedi para botar isso e gostaria que mantivesse um pouquinho? Presta atenção. Os irmãos sabem que eu sou sou sobrinho de Dorinha. Dorinha chegou aqui nessa igreja em 1920, nasceu em 25, ela chegou aqui, ela tinha 20 anos, então 45. Então, foi com essa idade que ela chegou aqui. Ela pegou aqui, daqueles pastores que você vê ali, 6, 7, então ela chegou ali, era o terceiro pastor. Antes de Benilton, ela pegou o Ben Oliver. Então tem o pastor Ben Oliver, parece que antes de Ben Oliver teve um, ela chegou e estava saindo, Ben Oliver assumiu, depois de Benito, Gessé e eu. Então, a Dorinha viveu muito tempo aqui nessa igreja, era o membro mais antigo aqui da igreja de Laranjeiras. E eu, quando criança, eu tinha muita brutueja, eu morava lá em Mesquita, muito quente, não tinha asfalto, os ônibus passavam, a prefeitura jogava aquele barro, então quando o ônibus passava, se você tinha um lençol branco no varal, antigamente era aquele varal de arame farpado, se você tinha um lençol branco, ele ficava amarelo, se a poeira era aquele pó vermelho, então você, meu lençol era branco, ficou amarelo, né? Ficou avermelhado, mas era a poeira que invadia tudo. E um calor muito grande, sem ar-condicionado, sem um ventilador, era disputado pelos 10 filhos, então já viu que até o ventilador corria da família. O que eu quero dizer para os irmãos? Eu tinha muita brotoeja, algo assim que... E quando eu vinha para Laranjeiras, então nas minhas férias, eu vinha para Laranjeiras, primeiro, menos uma boca lá para meu pai alimentar. Minha tia, com mais que ela sustentava a família com... Como é que faz a unha da mão? Manicure. Nunca faltou nada, nem para minha avó, nem para ela. E quando a gente chegava lá, tinha coisas gostosas que não tinha na minha casa. Sempre tinha uma novidade. E certa vez eu ganhei um cofre. E não sei por que cargas d'água, eu trouxe o cofre. A igreja só era esse lado de cá. E em cima, aqui ainda era o bar. E em cima era em cima não, era o segundo andar e uma varanda, como você tem lá hoje.
E o departamento infantil, não sei se a Lúcia pegou isso, tinha umas cadeiras coloridas, pequenininha, de fórmica. Tinha umas cadeirinhas lá de fórmica que colocava ali, naquela varanda, e nós ficávamos ali, naquela varanda, nós sentávamos ali. E eu chegava aqui pequeno e minha tia me colocava lá no departamento infantil. E eu trouxe naquele dia o meu cofre. E lá eu ouvi a professora, que eu não me lembro quem era, falar sobre que estava encerrando a campanha de missões. E que os missionários precisavam também da oferta das crianças. Eu pensei assim, como missionário precisa da oferta de criança? Eu olhei para o meu cofre e olhei para o que a tia estava falando, mas a tia foi muito, explicou detalhadamente do prazer que nós precisamos ter em cooperar, em dar. E eu desci e falei com minha tia que eu queria dar o meu cofre, que eu tinha algumas moedas no cofre, naquele cofrinho não quero falar o nome da caderneta de poupança da época, mas vocês sabem que eles davam uns cofrinhos, né? E a caderneta de poupança dava aqueles cofrinhos, mas aí eu cheguei lá e falei para a tia que eu queria dar o meu cofrinho, essas ofertas. E ela, no final, antes de nós acabar lá, ela aceitou, pegou uma tesoura, cortou, botou umas moedas, as crianças ajudaram a contar. Vamos dizer que tinha dado R$10 na época. Mas eu voltei feliz porque eu tinha dado aquela oferta. O tesoureiro da igreja, que não deve ter gostado muito, né? Aquele monte de moeda. E eu desci. Quando eu desci, falei para minha tia, aí ela perguntou, eu dei, a minha avó viva ainda, e eu dei minha oferta. Quando eu estou saindo, um senhor chamado Dejaed, os irmãos mais antigos aí, oi? Jaed, isso, ali uma... Jaed. O Jaed, não sei porquê, ele foi e falou assim, deixa eu te dar uma ofertinha. Irmãos, o que o Jaed me deu na saída aqui, foi 3 vezes mais. Eu botei no bolso, que minha tia, se soubesse que a gente aceitava dinheiro, eu já botei no bolso, né? Eu botei no bolso. Quando eu cheguei em casa, ela viu aquele dinheiro. Que dinheiro é esse? Aí eu falei assim, foi o Jaed que me deu. Mas por que ele te deu? Eu falei, não sei. Aí eu pensei que ela ia brigar, tomar o dinheiro e fazer eu devolver. Ela falou assim, sabe o que é isso? É porque você deu a oferta. Você deu a oferta. Deus não trabalha com barganha, não. Mas Ele, como você é criança, Ele está fortalecendo a sua fé. Nunca mais esquecer disso. E aqui em Laranjeira, no ano em que morreu o rei Osias. Tem muito tempo. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, vale a pena ensinar as crianças a darem oferta. Você vai estar formando homens e mulheres ofertantes que temam a Deus, que jamais vão se desviar desse propósito. Como nessa igreja, por dificuldade que a igreja passou, nós tivemos um grupo que manteve a igreja, manteve a sua firmeza. Teve uma irmã que me falou assim, mas mesmo sabendo que a coisa não estava indo muito bem, ela falou assim, eu dou para Deus, eu não dou a minha oferta para o homem. O Senhor chama a família ainda. Através da minha tia, da minha avó, através dessa igreja, de uma simplicidade, de uma professora que incentivou as crianças a darem sua oferta. A proposta de Deus para Abraão foi que, através dele, Deus iria abençoar muitas gerações futuras. Então eu quero dizer para você, Deus deseja abençoar ainda muitas daquelas pessoas do teu prédio. Aquelas crianças que você vê correndo, brincando. Deus deseja abençoar, mas como que Deus vai fazer? Através da igreja. Em outras palavras, Deus escolhe homens, Deus escolhe famílias para evangelização do futuro. Aí queria chamar aqui Jonatas, Tiago e Lília Cristina. Hoje eu falei certinho na ordem.
Por que eu estou aqui? Eu sempre tento me policiar para não citá-los, né? Para não... Isso, senta aí. Os filhos são uma promessa para o futuro. Então eu estou pegando os meus filhos para representar os seus. Não sei quantos têm filhos nessa faixa etária, ali só tem de 40 para cima. Eu não sei se você tem filho nessa faixa etária, mas você pode ter filhos menores, filhos maiores, como ali na galeria. Nós temos muitos filhos. E os filhos são promessas para o futuro. Mas como a igreja terá futuro se nós não incentivá-los? Como a igreja terá futuro se você não tiver paciência com Davi correndo aqui, vovô. Como que a igreja vai ter futuro se você tiver situações... todas situações aqui de família, de pessoa passando dificuldade, eu falo com os diáconos, eu penso nos filhos. Qualquer coisa que a igreja fizer contra a irmã Sara, vai refletir na Juliana. Juliana, se a igreja fez isso com a minha avó, eu quero distância da minha igreja, de igreja. Eu cresci nesse ambiente. A igreja não foi muito sábia em algumas situações na minha infância, e eu tive irmãs que levaram essa sequela. Vocês sabem que eu tenho uma irmã que não fala, está vegetando até hoje, entende tudo, pior de tudo, eu vou visitá-la, eu falo que sou eu, a gente só vê a lágrima aqui escorrendo, mas é uma pessoa presa num corpo. Não faz nada, se não der água, ela não bebe. Mas como essa minha irmã falou bobagem contra Deus, por conta de situações que a igreja viveu. Então, nós temos que protegê-los. A igreja tem que proteger os filhos. Eu prefiro ter os adolescentes ali olhando no zap, o olho chega a ficar... ela está rindo. O olho chega a estar vibrando. Mas eu prefiro aqui do que em outro lugar. Fique aqui mesmo. Deixa aí o líder dos adolescentes tomarem conta disso, mas eu prefiro aqui. Para mim não me atrapalha em nada. É aqui que a palavra vai ser ouvida, é aqui que o ambiente vai ser, não me atrapalha em nada. A criança correndo, não me atrapalha em nada, não atrapalha nada Deus. Tira eu não sou nada. Mas Deus, ele não vai deixar de aceitar o culto porque tinha uma criança correndo. Bobagem. Aqueles pastores do passado que chamavam atenção. Mãe, cala a boca dessa criança aí. A irmã Jovenete sabe do que eu estou falando, que no passado tinha muitos desses donos do auditório. Então, ou seja, isso não acrescentou nada. O que eu preciso, irmãos, é viver. Deus tem um plano missionário para a minha família. Então eu tenho aqui o Tiago, da aula. Se o Tiago, com a experiência dele com Deus, ele puder influenciar, olha que coisa, nem você, nem pastor Carlos, pastor Nelson, nós vamos poder entrar na UERJ, em aula de mecânica, o quê? Me diz uma matéria. Análise de sistema de fio? Físicos. Olha, até o nome é complicado. Então, jamais nós entraríamos nisso. Mas ele está lá. Ele está lá. O missionário de Deus, disfarçado de professor de análise de sistema de... Está lá. Está lá. Li Cristina, trabalhando como advogada. Ela precisa saber que, em primeiro lugar, é serva do Senhor. O Jonatas dando aula... Instalações industriais. Então, ou seja, você não vai entrar lá, mas eles estão lá. Então, quando a igreja apoia os filhos,
apoiamos o filho de Roseli, apoiamos o filho de irmã, já ia te dar um filho, apoiamos o filho da irmã Alzira, Adele, Sandra, irmã ali do lado da... É ela mesmo, ela está rindo, ela não ajuda. Mas eu lembro, Estelinha, isso. Então, se Deus se nós não apoiarmos esse filho, pastor, mas meu filho está fora da igreja, e aí, calma, é no tempo de Deus. Quanto tempo o filho pródigo ficou longe e depois volta para a casa do pai? Então não desista dos teus filhos. Não acha que você praticamente falhou. Não acha. Tem problemas? Tem. Dificuldades? Tem. Mal criados às vezes? No passado era, agora todo mundo... Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus ainda continue usando os filhos. Deus continua usando os filhos. Aí, eu tenho 3 textos para encerrar, que é essa minha proposta nessa manhã, dizer para você que a obra missionária começa em casa. A obra missionária começa quando não tem dinheiro, quando chegou a carta da multa, quando chegou um ofício lá do juiz. A obra missionária começa quando chegou um resultado de exame. A obra missionária começa total dependência de Deus. A obra missionária começa em casa quando nós somos dependentes de Deus. Não é na força do meu braço. Ainda mais esse aqui, que foi quebrado, cheio de parafuso. Não é na força do braço. É na total dependência de Deus. Então, vamos começar aqui. Jonathan, lê aqui um texto, por favor. São 3 textos bíblicos. Gênesis 17, do 1 ao 9, diz assim: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Amém? Eu só quero pedir o Tiago, já para ficar logo aqui, só quero fazer um comentário. De você procederão reis. De que ele estava falando? Jesus. Daquela nação, daquele tronco, o Senhor está dizendo, sairá um rei que vai mudar a história dessa nação. Abraão tinha uma promessa? Repita comigo, Abraão tinha uma promessa. Mais forte. Abraão tinha problema, sim ou não? Sim. Muitos. Isso. Mais do que você e eu juntos. Muitos problemas. Eu não sei como ele não quis desistir no meio do caminho. O que sustentou Abraão? A promessa. A promessa. A fé. Olhava para a promessa, isso trazia... A promessa era a palavra de Deus. Não desista, meu irmão. Por que você está desistindo? Se Abraão não desistiu, e o Senhor trouxe de Abraão algo maravilhoso, não desista, que Deus quer fazer também da sua família. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que
que por ter feito o que fez, não me negando o teu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis 22, do 15 ao 18. Porque você me obedeceu, o que vai acontecer? Todas as famílias da terra, a sua obediência traz bênção para outras famílias, amém? Repita comigo, a minha obediência abençoa outras famílias. Então, porque você me obedeceu, eu tenho agora uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança. Então, a proposta de Deus para Abraão foi: anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, me obedeça, não desista. E para encerrar, Gênesis 28, Gênesis 28, 10 a 15. Escute bem, ser perfeito significa ser íntegro. Íntegro significa ser inteiro. O Senhor, Ele está te chamando por inteiro. Eu não posso estar aqui, mas ainda com o pé no samba. Eu não posso estar aqui, mas ainda com os meus vícios, com os meus maus hábitos. Eu tenho que colocar isso diante do Senhor. Eu usei samba, vício, mas são as coisas que vêm mais à mente. Mas às vezes existem coisas piores, que nos dividem de Deus. Anda em minha presença e seja íntegro. O Senhor não usa ninguém pela metade. Ele usa o homem inteiro, a mulher inteira. Não dá só para vir assistir o culto. Ah, tá muito bom, gosto muito do culto, pastor. Que culto é esse? Que palavra foi essa? Glória a Deus. Domingo que vem estou aí. Domingo, você só está consumindo. Não é essa a proposta. A proposta é envolvimento. Toda a campanha de missões, a Jeane faz o apelo e se agrega a equipe de promotores, mais gente, porque o Senhor tem usado aqui pessoas simples do nosso meio para fazer a diferença. E durante o ano eles ficam orando, ficam discutindo entre si como fazer a campanha dar certo. Então, é uma equipe que tem um coração, por mais que nós temos 3 campanhas durante o ano, mas é uma equipe que tem o coração nessa área. Tem que ser íntegro, total. Anda em minha presença e seja inteiro. Não me divida. Creia em mim. O seu marido é uma bênção, mas eu que sou o seu provedor. O seu pai é uma bênção, mas creia em mim. Anda em minha presença e seja inteiro. Gênesis 28, de 10 a 15, diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. E estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não o fizer o que lhe prometi. Amém? Sabe como é que é o nome disso? Aliança. Aliança. Repita comigo, aliança. Deus tem aliança com as famílias. Antes de você ter uma aliança com seu marido, Deus tem uma aliança com a família. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Fique em pé, em nome de Jesus, para fingir que está acabando. As palavras que hoje ordeno esteja em seu coração. Repita comigo. As palavras
que hoje te ordeno esteja em teu coração. Ensine com perseverança aos seus filhos. Conserve sobre ela quando estiver em casa, quando estiver andando, quando estiver no caminho, deitado ao se levantar. Amarre-o como sinal no braço, prenda na testa, escreva nos batentes da sua porta e da sua casa. Deuteronômio capítulo 6, 4 e 9. A ordem de Deus sempre foi: a palavra de Deus dentro de casa fortalece os nossos filhos. Amém? Chamar aqui o coral das senhoras para a gente. Nós vamos orar com o coral já aqui. Muito obrigado a vocês três. Deus abençoe. Fique em pé, que nós queremos orar aqui com o coral das senhoras aqui já. Mulheres, perdão. Nós vamos cantar um hino de missões e pedir que vocês cantem com a gente, tá? Nós vamos orar aqui, agradecendo a Deus. A Lídia Cristina vai estar orando. A Jeane está aí? Nós vamos estar orando, depois de Jeane e Lídia Cristina vão estar dando uma palavra aqui após a música. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque nós sentimos a Tua presença aqui nesse lugar, Pai. E nós Te engrandecemos, nós Te glorificamos, Senhor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Pai, porque Tu nos preenche, Tu nos enche, Senhor, da Tua glória. E nós queremos só Te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito por nós, por tudo que ainda vai fazer, porque Tu permite que nós consigamos estar conectados contigo agora, entendendo e aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui transformados e com o coração sempre grato pela aliança que Tu tem feito com as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar, enquanto o coral vai cantar, mas todos são convidados a cantar junto. Irmãos, eu só queria pedir para vocês não irem embora, tá bom? Vamos ouvir o coral cantar, tem almoço, tem beleza missionária, não vão embora. Queridos, vamos cantar todos juntos, já deu para aprender, né? Não vai ter nem solo, nós vamos cantar todos juntos agora, amém? Bem lindo.
pergunta é por que elas não cantaram na hora da oferta? Eu pedi para cantar agora. Porque a proposta é completar a missão. Não acabou, não. Então eu preciso incentivar Davi, meu neto. Você precisa incentivar seu neto, seu filho. Não acabou, não. Então eu preciso. Como é que eu completo a missão? Minha missão completa quando eu consigo passar esses valores para a minha família. Então, a missão, a gente pensa assim, a missão não acabou, Jesus não veio, não morreu, mas nem todo mundo sabe. Então, eu preciso avisar meu filho, a minha filha, e a Bíblia diz assim, inculcar. Eu gosto assim de pensar assim, eu tenho que abrir a cabeça, entenda, bendito, né? Abençoadozinho, entenda, mas se eu abrir a cabeça e colocar a Bíblia lá dentro, ele vai morrer. Então, não é de uma maneira estratégica, andando pelo caminho, falando, é como o Senhor diz. Amém? Bem, a Jeane não quer falar hoje, está quietinha, vamos deixar, ela já completou a missão, né? Mas olha essa foto dela aí, né? Fala ali, Cristina, do almoço. Irmãos, eu falei que a gente estava chegando no nosso alvo de 20 mil, mas ainda não chegamos. Então, nós fizemos um almoço missionário, contamos com a contribuição e colaboração de todos vocês. Temos estrogonofe de frango, isca de carne, assim, aquela comida caseira deliciosa que só os irmãos daqui sabem fazer. Então, nós contamos com a colaboração de todos. A gente tem quentinha para quem não puder ficar para o almoço, sobremesas deliciosas. O departamento infantil também vai estar vendendo aqui algumas sobremesas, caso você não possa subir. Tem trufas de sabores variados, cuscuz, que meu pai adora. Já vou pedir, Lúcia, separa do meu pai. Então, irmãos, vamos contribuir, vamos colaborar. Nós teremos também a beleza missionária durante a tarde. Eu já estou aqui, a minha raiz já está aqui apontando meus cabelinhos brancos. Não pintei. Eu falei, não, eu vou fazer na beleza missionária. Então, nós contamos com vocês, com a colaboração dos irmãos, com as orações, porque nós vamos completar a missão. Hoje à noite teremos nosso culto também missionário ainda. Mas o encerramento, as ofertas elas vão ser computadas até o 2º domingo de maio. Mesmo a gente acabando a campanha aqui, tem muitos irmãos que recebem só lá para o 10º dia útil e tal. Então a gente vai estar recebendo as ofertas até o 2º domingo de maio. E os irmãos que puderem estar informando quanto será a sua oferta, é para que a gente possa fazer o nosso cálculo e saber quanto que a gente já tem arrecadado. Porque nós contamos com aquilo que os irmãos estão se comprometendo. De Helena para estar orando, né, Helena? Nós estamos encerrando nosso culto. Deus abençoe. Hoje à noite, como é que é o nome do missionário? Cláudio. Cláudio é da onde? De quê? Está em Portugal. Então, muita experiência aí. Esse nosso querido missionário que vai estar aqui hoje às 18h30. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra pregada, pela Tua palavra em louvores, obrigado pela Tua palavra em manifestação do amor para que essa igreja tem para com o próximo, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que vivemos aqui nesta manhã, por ter ouvido a Tua palavra na EBD, no culto. Obrigada pelos exemplos, Santo Deus. Obrigada pelos milagres que o Senhor tem operado. Nós te agradecemos por essa campanha de missão, Senhor. Quanto falou nossos corações, quanto nós fomos abençoados, Senhor Jesus, nessa campanha. E que outros possam também, Santo Deus, se sentir motivados pelo nosso testemunho, pelo nosso envolvimento. E nós te consagramos tudo o que aconteceu e que acontecerá, Senhor Deus, aqui nesta igreja, na vida de cada um de nós. E que nós continuamos, Senhor Deus, em culto, Pai, aqui no almoço, na beleza missionária. E logo mais à noite, Senhor, que o Teu nome seja sempre glorificado, porque esse é o nosso propósito, Santo Deus. Nos abençoe e nos conduz para a Tua casa. Muito obrigada por tudo que aqui ouvimos e vivemos. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Agora, eu quero que você fique de pé. Você não vai embora agora, não. Espera aí, Patrícia. Fique de pé. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Fique de pé. Eu vou pedir o pessoal da campanha para estar ali à porta, despedindo a igreja. Se você que está aqui do coral for aqui da equipe, então desce lá, por favor. Vamos lá. Esse braço aqui meu é meio troncho. Pronto.
Vamos falar assim, vamos completar a missão e vamos levantar as mãos, ok? Vamos lá? Enquanto a gente estiver falando, a gente levanta as mãos, bem bonito, vamos encerrar, pedir aí o Wagner para tirar uma foto da igreja, pega ali onde está a caixa de som, Wagner, a igreja, nesse ato, levantando os braços, dizendo, vamos completar a missão, vamos lá? Vamos completar a missão. Amém. Isso foi ensaio que o Wagner nem tinha tirado do telefone do bolso ainda. De novo. Vamos completar a missão. Amém. Deus abençoe.